Salve, salve galera! Sejam bem-vindos ao Momento Umbanda. Aqui, eu, Paulo Ludogero, ajudo você a entender a Umbanda de forma descomplicada. E o tema de hoje é Exu. Laro, Exu, Exu Mojubá. Nessa aula de hoje eu vou percorrer sobre a divindade, o mistério Exu. Esse aulão de hoje aqui. Eu vou percorrer sobre os mistérios, os mitos de Exu. Sobre Exu humano, Exu cultural, Exu divindade. Exu, por que Exu é o primeiro em tudo? O que é uma encruzilhada? Nós vamos estudar, vamos entender Exu de uma forma descomplicada. Nós vamos entender alguns mitos. Exu não aceita a vela branca. Exu não saúda o congá. Se Exu é orixá, é divindade, por que eu tenho que virar de costas para o altar para saudar Exu? Tenho que fechar as cortinas para a gira de Exu? As imagens têm que ser cobertas para chamar Exu? Muitos mitos, muitas verdades neste aulão. E fica comigo até o final desse vídeo, que no final desse vídeo eu vou falar uma coisa muito importante para você sobre Exu, que você vai gostar, tá ok? Então vamos lá então, vamos primeiro entender que Exu é uma divindade. Exu é um orixá e, por ser orixá, é uma divindade que representa o sagrado transcendente. Ele representa o sagrado maior. Se ele representa o sagrado maior, nós temos que entender o seu surgimento, a partir de quando que ele se surgiu. Então existem diversas lendas de Exu, diversas lendas da criação de Reginaldo Prange, lendas da criação de Rubens Saraceni, tem as lendas lindas de Exu. E são através dessas lendas que nós aprendemos a interpretar a verdadeira face da religião. No meu canal, no YouTube, eu tenho uma playlist chamada Lendas da Criação. E lá eu falo diversas lendas e as interpreto de uma forma clara e descomplicada. Eu te ajudo a entender as lendas de uma forma clara e descomplicada. Lá eu te dou o passo a passo para você poder entender as lendas. E aqui hoje eu vou te dar o passo a passo para você poder entender Exu de uma forma descomplicada. Vamos entender que Olorum, que é Olo, Senhor do Orum, Senhor do céu, Olorum, Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de tudo e de todos, criou em si. Deus gerou a partir de sua matriz geradora. E podemos chamar também de deusa, porque muitos entendem que Deus é deusa e que deusa é Deus. Vamos entender que é pai, mãe ao mesmo tempo. Não importa a sua crença. Entenda que Deus ou deusa criou em si a divindade orixá Exu. E quando ele criou a divindade orixá Exu, ele deu a Exu o mistério de habitar o vazio que existia fora do seu exterior, de recolher toda a sobrecarga energética negativa, diluir, decantar, transmutar e redirecionar para o interior de Olorum, para o interior de Deus ou de Deus. Tudo que existe e pré-existe no interior de Olorum é de ordem de frequência positiva, vamos entender assim. O que se desvirtuava em frequências negativas era expelido naturalmente para fora. E aí que Olorum criou Exu, para que ele pudesse neutralizar, decantar, transmutar e devolver em frequência positiva para o interior de Olorum. Quando Exu acabava de cumprir essa missão dada por Deus, ele voltava para o seu interior. E Deus novamente vislumbrava aquele vazio, que ele tinha criado Exu para habitar o vazio. Dá uma pausa no seu pensamento. Pausa. Pense no seguinte, esse vazio, vamos chamar de universo. Universo, quando você olha para o céu à noite, vê as estrelas, vê aquela imensidão que não tem mais fim, e você vê tudo, aquilo é o universo. E não tinha nenhuma estrela, não tinha nenhum planeta, era completamente vazio. E aí que vem Exu, para que ele possa transcender, habitar o vazio. Então, nesse caso, nós chamamos de primeiro estado da criação o Exu. O primeiro estado da criação, Exu. Quando ele voltava para o interior de Olorum, ele ficava olhando aquele vazio, Olorum olhava aquele vazio e se incomodou.
falou, não, eu tenho que ter vida fora de mim, eu tenho que ter vida para fora do meu interior, para que a vida cresça e tenha existência. E aí Deus, Olorum, chamou os orixás e lhes disse que eles habitariam o mundo exterior de Olorum e dariam vida aos diversos planetas e estrelas que seriam criados por eles, orixás. Domínios e reinos criados por eles, orixás. E quando os orixás se reuniram para poder habitar o exterior, o primeiro a sair foi Oxalá, dando assim o segundo estado da criação, que seria o estado físico, os planetas. Quantos de vocês já ouviram a seguinte frase: Oxalá, grande arquiteto do universo, Oxalá, Senhor dos mundos, Oxalá, Criador de tudo e de todos? É uma verdade, porque foi o segundo estado da criação, foi o estado físico, que seria os planetas. E Oxalá criou os mundos, em todos os planetas, logo em seguida veio Ogum, aí veio Oxum e Iemanjá, construindo dentro do estado físico os seus reinos os seus reinos e a sua plenitude, a sua plenitude ali. Então, tudo criado, não é isso? A partir do momento que está tudo criado, os reinos criados pelos orixás, eles começaram a ter um grande problema. Lembra que no começo desta aula eu falei que tudo que trabalhava numa frequência positiva habitava o interior de Olorum, e tudo que mudava de frequência era expelido naturalmente? Os orixás começaram a enfrentar o mesmo problema. Tudo que que trabalhava em frequência positiva habitava o reino do orixá. O que mudava de frequência era expelido naturalmente. E aí eles chamaram Exu para resolver essa situação dos reinos dos orixás. Chamaram, falaram: Exu, você precisa me ajudar, você ajudou o nosso pai Olorum, agora nos ajude também. Lembra que eu falei minutos atrás que Deus gera em si e de si, criou em si Exu. E agora Deus cria de si outros Exus. Exu olhou e falou assim: olha, eu vou ter que tomar conta de tudo que vocês estão criando. Exu pensou e gerou de si, de Deus, em si, de Deus, outros Exus, nascendo assim Exu de Oxalá, Exu de Oxum, Exu de Iemanjá, Exu de Inhaçã, Exu de Oxóssi, Exu de Xangô, de Ogum, Exu de Obaloaê e aí por diante. Então, esses são, digamos, Exus naturais, que cuidam dos reinos dos orixás. Quando se fala de Exu, é o mensageiro dos orixás em algumas lendas, por causa disso. Porque os Exus naturais que habitam os domínios dos orixás recolhem tudo e levam para Exu, a divindade transcendente, para que ele, através do seu poder, neutralize, decante, transmute e devolva para os outros orixás. Olha que mágico isso, né? É claro que nos nossos cursos internos que nós damos na nossa casa e também nas nossas formas online, eu vou mais profundamente, tá? Aqui eu estou dando apenas um aulão para que você possa entender Exu de uma forma descomplicada. E eu vou pedir novamente: você já deixou o seu like? Você já pensou? Já pensou não? Compartilhe esse vídeo em todos os seus grupos. Se você que está chegando, se inscreva no canal. Aí Exu, voltando agora, Exu ajudou todos os reinos de todos os orixás. E a partir do momento que ele ajudou todos os reinos de todos os orixás, ele consegue, Exu, divindade, atuar sobre todos os reinos. E cada Exu natural atua em seu único reino. Exu de Oxalá atua no reino de Oxalá. Exu de Oxum atua no reino de Oxum. De Ogum atua no reino de Ogum. E Exu atua no reino de todos os orixás. Por isso que ele é uma divindade, por isso que ele é um orixá. No entanto, Exu natural, aquele Exu que atua no reino, ele tem a essência maior de Exu, o orixá, o maior. Logo, ele também é um orixá e deve ser reverenciado como orixá. Agora que você entendeu como que surgiu o Exu, como que surgiu os Exus de Oxalá, eu não estou falando de Exu entidade de trabalho,
que isso é uma outra aula. Eu estou falando da divindade, do transcendente, do orixá. Agora que você entendeu a magnitude de Exu, vamos entender Exu cultural. O que é o Exu cultural? É a origem de Exu dentro da nossa cultura. E ele é originário da África. Na África, na cultura Nagô e Yorubá. Tá? E também podemos falar da influência da cultura Jeje, Jejifon, Elebari, Ijexá e diversas outras culturas que são da África, que têm em Exu um poder magnânimo. Muito diferente, muito contrário ao que diz a cultura judaico-cristã, que seria o demônio. Não tem nada a ver com isso, nada a ver. Aliás, o demônio cristão para mim, os padres, os jesuítas, quando começaram a tentar, a influenciar o cristianismo dentro de uma cultura voltada para o orixá, considerada pagã, quando eles viram em Exu o seu poder magnânimo, eles preferiram demonizar. Eles preferiram colocar chifres, rabos e o que fosse para deturpar a imagem e a referência de Exu. Deturpando a imagem e referência de Exu, eles demonizando afastariam os fiéis de Exu e afastariam os fiéis da nova religião. No entanto, isso foi um tiro pela culatra. Sim, foi um tiro pela culatra. Por quê? Dentro de todas as outras culturas, chifres são sinônimo de poder, sinônimo de força. Quanto mais chifre, mais poder é. No entanto, na nossa cultura, na cultura brasileira, o chifre é uma coisa à parte, é uma coisa colocada como de forma profana, vamos dizer assim, e que não é poder. Então, se aproveitaram dessa cultura para poder deturpar Exu, só que o tiro saiu pela culatra. Porque não viram que Exu tinha um chifre de acordo com a cultura que eles queriam. Viram em Exu o poder, demonizado talvez, mas viram em Exu o poder. E ele começou a ser temido por muitos brancos. Hoje, graças a Deus, muitas imagens de Exu e de Pombagira já têm a cor de pele, não tem mais chifre, não tem mais nada, mas isso foi, se no passado foi benéfico para afastar o homem branco, tornou-se maléfico, porque diziam que nós cultuávamos o demônio. E tem até uma história de como que surgiu o chifre na cabeça de Exu. O negro escravo, o Babalaô, ele, através de sua sabedoria, ele criou o sincretismo, né? Quem foi Jesus? Pregou a paz na terra. Então ele foi um Oxalá. Quem foi São Jerônimo? Ele escreveu as mensagens que deram a justiça e o equilíbrio. Justiça e equilíbrio. Então ele foi um Xangô e assim por diante. Com cada santo ele fez um sincretismo. Quando chegou em Exu não tinha sincretismo. Não tinha. Aí o Babalaô pegou argila, pegou barro, começou a fazer ali um boneco e fez um elmo, um capacete na cabeça, né? Quando o homem branco entrou ali, olhou, demônio? Saiu correndo. O negro escravo olhou, não, é Exu, mas o que é demônio? Por que você tem medo? O que é demônio? Demônio é coisa ruim, é o cramunhão. E você tem medo? Tenho. Sério? Aí colocaram o chifre, colocaram o rabo, colocaram tudo em Exu para afastar o homem branco. Se foi benéfico naquela época, no entanto, tornou-se maléfico ao longo dos anos, ao longo dos tempos. Eu não sei se isso é fato na realidade, mas é uma historinha que eu ouvi e eu gostei dela. E eu estou repetindo aqui para vocês. Por isso que algumas imagens tinham chifre e tinha rabo. Exu, ele representa a transcendência maior e lida com as frequências negativas transmutando. Quando os seres humanos, alguns seres humanos caíram pelo seu próprio negativismo, foi em Exu que eles encontraram a redenção e encontraram o caminho para voltar a subir. Então Exu lhes deu um grãozinho de areia, uma gota do oceano para milhões de espíritos que seriam, agora vamos chamar assim, exunizados, teriam um grau de Exu para poder trabalhar sob a regência de Exu e de um orixá. Então Exu tornou-se ao longo do tempo um grau espiritual para as entidades de trabalho que atuam na Umbanda como Exu. Por exemplo, Exu Tranca-Ruas, Exu Sete Caveiras.
Exu Caveira, Exu do Lodo, Exu Glotão, Exu Sete Poeiras, Exu Sete Espadas, Exu Tiriri, Maraboa e assim por diante. Então eles têm o grau de Exu e o nome deles, no nome deles, por exemplo, Sete Espadas, espadas é de Ogum, Exu, grau Exu, representante de Ogum. Tá? Exemplo, Exu do Fogo, fogo é de Xangô, Exu, grau Exu, fogo, representante de Xangô. E assim por diante. Exu do Lodo, grau Exu, lodo, pântano, Nanã, é um Exu de Nanã. Só que para que vocês possam entender, nesse aulão que eu estou dando aqui de forma descomplicada para você poder entender Exu e entender alguns mitos também de Exu. Foi assim que surgiu os Exus, entidades de trabalho que atuam na Umbanda. Foi assim que surgiu os Exus que atuam nos terreiros de Umbanda, trabalhando sobre o grau Exu e sobre a regência dos orixás. Agora que você entendeu isso, vamos entender mais uma coisa agora. Exu humano. Muitas pessoas gostam muito de conversar e de consultar com as entidades Exus por serem humanos muito próximos a nós. Porque Exu ironiza a vida, ele ri da nossa dificuldade, ele dança sobre o fogo, domina a ilusão, principalmente aqueles que são envolvidos pelo ego, que são envolvidos pelo materialismo, pela vaidade. Ele domina esses sentidos todos e começa a esgotar. E ele reconhece esses sentimentos nele mesmo encarnado, quando encarnado, que agora sobre a regência de Exu e de um orixá, ele joga e brinca com todos esses sentimentos para que ele possa decantar, atuar com a sua magia, com o seu poder e trabalhar para que aquele médium ou consulente não caia em seus erros. O médium, seus próprios erros, o consulente, seus próprios erros. Exu não é um serviçal, Exu não é um escravo, Exu é uma entidade representante nos trabalhos de Umbanda, representante dos orixás. Exu, na Umbanda, também é reconhecido como orixá, só que aí é o transcendental, é a força maior que atua sobre todos os Exus de trabalho na Umbanda, regidos por um orixá, no caso Oxóssi, Ogum, etc. Exu, orixá, é o senhor da magia. Logo, se ele deu uma fração, uma gotinha de areia, uma gota do oceano, um grãozinho de areia, para aqueles Exus de trabalharem de Umbanda, para trabalharem na Umbanda com o seu poder, logo ele pode resolver de modo fiel e amigo todos os nossos problemas, de acordo com o nosso merecimento e de acordo com as nossas necessidades. Exu não faz o que eu mando, Exu não aceita barganha, não aceita barganha. Um Exu que é assentado dentro de um terreiro de Umbanda não aceita barganha. Se você me der isso, eu te dou isso. Ele dá risada, ele vira as costas. Mas, no entanto, Exu, ele é ativo mediante uma oferenda sagrada, mediante uma oferenda. Por isso que ele é o primeiro em todos os trabalhos de Umbanda, em todas as crenças religiosas. E tem uma lenda que fala muito bem sobre isso. E esta lenda, ela se arremete ao início da criação, ao início da habitação dos seres humanos aqui na Terra. Os seres humanos, eles chegavam nos reinos de Oxalá, no reino de Oxum, Oxóssi, Ogum, Xangô, e iam pedir aos orixás clemência, ajuda e que os orientasse nos caminhos que eles tinham que seguir. Se fosse no reino de Oxalá, o Exu de Oxalá tomava a frente, esgotava, neutralizava, decantava e devolvia para a criação. Já esgotado, Oxalá ficava olhando. Oxum, minha mãe Oxum, preciso de amor, tudo. O Exu de Oxum tomava a frente, ia lá, esgotava, neutralizava, decantava, transmutava e devolvia para a criação. Oxum ficava olhando. E assim foi com todos os orixás. Oxalá chamou Exu para conversar e falou: Exu, você precisa nos deixar atuar com os seres humanos, para que eles tenham arrependimento, para que eles tenham fé, para que nós possamos despertar a fé neles, para que nós possamos despertar a expansão, o equilíbrio, a razão, a emoção, para que eles possam, de acordo com os nossos fatores, eles evoluírem enquanto seres humanos. Você está atuando sobre eles e não nos deixa ajudar os seres humanos
a evoluir aqui na terra como espírito e como carne. Exu falou: babá, eu estou cumprindo a minha missão. A pessoa chegar aqui na sua porta toda negativada, eu vou lá, esgoto, neutralizo, transmuto e devolvo ele na sua criação para ele poder continuar trabalhando. Sim, Exu, você faz isso e eu agradeço, mas você precisa nos deixar, Exu, atuar com os seres humanos, para que eles tenham arrependimento, para que eles despertem a fé. Isso não só comigo, mas com todos os orixás. Mas, babá, é a minha natureza, eu preciso proteger vocês, eu preciso cuidar para que ninguém entre no seu reino negativo. Oxalá, Exu, então eu tenho uma proposta para você. Para você atuar para os seres humanos, será necessário te dar uma oferenda. Será necessário que você seja oferendado para poder ajudar os seres humanos. E com isso, eu te dou a primazia de todos os cultos religiosos que envolvem os orixás. Você será o primeiro em tudo. Você será o primeiro a ser louvado, o primeiro a ser saudado, o primeiro a ser firmado e receberá antes de nós em tudo, para que você nos deixe atuar com os encarnados. E mais, se nós precisarmos dos seus fatores, dos seus serviços, eu vou chamar você para que atue junto com os encarnados. Gente, Exu ficou assim, ó. Como é que é, babá? Quer dizer, se você precisar de mim, você vai me chamar. Se o Exu precisar, vai me chamar. Se o Oxóssi me chamar, vai precisar me chamar. E eu ainda vou receber primeiro em tudo. É, Exu. Exu não pensou duas vezes, negócio fechado, selaram o contrato, tá fechado. Eu não sei se essa lenda é verdadeira ou não. Eu não sei se ela aconteceu na realidade, como foi descrito agora para vocês, mas religiosamente é assim que funciona. Exu é o primeiro em tudo. Exu recebe na Umbanda em tudo primeiro, ele é firmado primeiro, ele recebe as suas firmezas, o pá dele, ele recebe tudo primeiro na Umbanda. No Candomblé também, no Xirê dos Orixás, ele é o primeiro a ser louvado e o primeiro a ser saudado também. Exu é o primeiro em tudo, ele recebeu a primazia. E com isso, ele permite que os seres humanos sejam cuidados primeiro pelos orixás, para que eles despertem em si o arrependimento, despertem em si a paz, a harmonia e tudo mais. Exu é o primeiro em tudo. Exu tem a primazia em tudo. Se ele tem a primazia em tudo, ele é o primeiro em tudo, nós temos que entender que ele é louvado, ele é firmado. Mesmo na Umbanda, nas suas tronqueiras, nas suas firmezas, ele é firmado, primeiro em tudo. E se ele é firmado em tudo, como para que ele possa nos cuidar, para que ele cuide primeiro, então eu faço aqui agora uma analogia. Exu é bom, mas não precisa ser bonzinho. Opa, atenção, Exu é bom, mas não precisa ser bonzinho. O que você quer dizer com isso, Pai Paulo? Simples. Imagine a polícia vai prender, alguns bandidos de banco, alguns bandidos. Eles não podem chegar lá e falar assim: bandido, assaltante, eu vim aqui te prender. Você pode esticar suas mãozinhas para que eu possa colocar as algemas, por favor? Não, eles chegam lá, chutando a porta, chegou lá e falou: ó, sua polícia, você está preso e pronto, impondo respeito. Exu também é assim. Ele não pode chegar lá para o quiumba, para o espírito obsessor. Espírito obsessor, você pode se afastar dessa pessoa que ela precisa ser cuidada? Quiumba, você pode parar de prejudicar essa pessoa? Porque eu tenho mais o que fazer, por favor. Exu não é assim. Ele já chega impondo respeito. Ele chuta mesmo a porta e fala assim: sai daqui, espírito obsessor, você quiumba está preso e vamos embora. Ele chega impondo respeito. Mas não significa que Exu é mau. Eu não consigo acreditar que Exu é mau. E quando eu falo que Exu ele é ativado mediante uma oferenda, ele recebe a primazia em tudo, não significa que você pode acender uma vela e pedir para que prejudique uma pessoa, porque ele é ativado a comando da lei, ele respeita uma lei que o rege, ele respeita uma lei que está com ele. Então, Exu é bom, ele não precisa ser bonzinho para agir no mundo das trevas, mas ele respeita e assume o comando da lei. Mas Pai Paulo, lá no terreiro onde que eu vou lá, incorporou um demônio lá querendo quebrar a cabeça da pessoa lá e falou que era o Exu Tranca-Ruas. O próprio Exu Tranca-Ruas vai cuidar dele, pode ter certeza disso. Porque eu não consigo acreditar que um Exu, que tem o grau Exu e tem o nome regente de um orixá, vai prejudicar alguém.
Tá, tudo bem, mas e esse negócio de Exu pagão que fala por aí, Exu que não é batizado, Exu pagão, olha, esses Exus que não trabalham no terreiro de Umbanda ainda, eles têm também uma regência. Eles têm também a regência e eles trabalham sob uma falange também. Se eles fizerem o mal, pode ter certeza disso. Eles vão ser cobrados pela própria falange a qual ele pertence e pela lei que os rege. Pode ter certeza disso. Exu busca o caminho da evolução. Exu busca o caminho do orixá que o rege. Logo, ele sempre procura fazer o bem. Ele fica até feliz quando faz o bem. Se dão uma vela para ele para prejudicar alguém, ele fica pensando 2, 3 vezes. Nossa, se eu for, eu vou ser cobrado. Vamos pensar assim, ele resolveu ir. Quando chegou lá, o Exu outro Exu que está lá fala assim: o que você quer, meu amigo? O que você está fazendo aqui? Ele recua e vai embora. Tá? O que nos ataca, dando nomes de Exus, é outra classe de espíritos, não Exus. Só para que vocês possam entender isso. Tá? Exu é bom, mas não precisa ser bonzinho para agir. Agora vamos entender alguns mitos de Exu. Exu não saúda o Congá, Exu não se ajoelha no Congá. Exu tem o grau de Exu do Exu orixá. Ele tem uma regência de um orixá. Por exemplo, Exu tranca-ruas de Ogum. Tranca-rua das almas, Ogum e Obaluaê. E Ogum e Obaluaê está no altar. Então por que ele não ajoelharia no Congá? Porque a luz não deixa ele trabalhar. Mas Exu é de luz. Exu é de luz. E se ele é de luz, sim, ele pode saudar o Congá, ele pode ajoelhar no Congá. Outro mito: Exu não vem ajoelhado, se vem ajoelhado é quiumba. Gente, e o preto velho que encurva? E o caboclo quando ajoelha para tirar uma flecha? Ajoelhando, vindo no chão. Mas aí eu estou falando de Exu, não estou falando de caboclo de preto velho. Exu é uma entidade de luz. E se é uma entidade de luz, ele atua pela e para a luz. Logo, cai por terra também esse mito. Mais um mito: Exu não aceita vela branca. Branco, as cores de Exu. Branco representa a sua herança hereditária, que é de Olorum e dos orixás. Preto representa o interior da matéria, o interior do vazio, o interior genitor que o gerou. Vermelho significa o sangue, movimento, o sangue que dá a vida. Se o branco representa a sua hereditariedade divina, por que ele não aceita o branco? Por que ele não aceita? Exu sim aceita o branco, aceita o preto e aceita o vermelho. Ele pode trabalhar melhor com velas pretas e velas vermelhas, mas eu te garanto, com certeza absoluta, ele aceita a vela branca e até usa a vela branca para poder fazer trabalhos, para não se apresentar num trabalho. Eu vou falar só isso aqui, vou deixar essa dúvida no ar. Fica comigo até o final desse vídeo, que ainda tenho mais coisas para falar para você. Mais um mito, gente. Exu só aceita firmeza à noite. Exu só aceita a vela se você acender à noite. Olha, ferrou, porque quando o Exu pede para que eu faça uma firmeza durante o dia, eu faço. Quando o Exu me pede vela acesa, eu faço. Quando eu sinto alguma coisa chegando ruim perto de mim, eu vou lá e acendo vela da minha tronqueira. Exu não é vampiro, gente. Desculpa a brincadeira. Exu não é vampiro. É vampiro que tem o mito que se ele aparecer no sol, o sol queima ele. Exu não. Exu é uma entidade de luz, uma entidade da Umbanda. Exu aceita a firmeza a hora que você quiser dar, a hora que você puder dar para ele. E é até ótimo que seja assim. Por quê? Porque se você está, por exemplo, doente, está passando mal, você não precisa esperar até a noite. Você vai acender a hora que for necessário. E se você vai realizar um evento durante o dia no terreiro, então você não firma o terreiro durante o dia? Não firma Exu? Então, mais um mito que cai por terra. Outro mito, né? Você vira de costas para o altar, você dá as costas para o altar. Não dou as costas para o altar. Nós temos que entender o fundamento por detrás disso. E se você entender o fundamento por detrás disso, eu tenho certeza que você vai agir religiosamente muito melhor. Entenda, eu estou de frente para o altar. Aliás, peço até desculpas que eu estou virando de costas para vocês. Eu estou de frente para o altar. Exu está firmado lá fora. Exu está firmado fora. É a polícia, está tomando conta lá fora.
eu viro de frente para Exu para saudar Exu. Eu não estou dando as costas para o meu altar, eu estou virando de frente para Exu. E quando eu viro de frente para Exu, eu estou saudando ele. Quando eu termino de saudar ele, que ele está tomando conta da minha porteira, eu volto para frente, para o altar. Olha, gente, é tanta coisa que se fala de Exu, é tanta coisa que se fala de Exu, tantos mitos, tantos mistérios que envolvem Exu, que nesse curto espaço de tempo que eu tenho aqui, de 30 e poucos minutos, eu não consigo falar tudo o que eu queria para vocês. Mas eu tenho certeza que eu consegui já dar o passo a passo, dar o caminho para que você pudesse entender Exu de uma forma descomplicada. Então, entenda agora somente as bebidas e as mãos cruzadas para Exu. As bebidas, cachaça, uísque, tudo, são elementos, elemento de bebida, elemento que ele ativa a bebida, o elemento vegetal, o elemento aquático, o elemento que está ali acondicionado na caneca, no copo, e usa como elemento para trabalhar para a pessoa e como para o próprio médium. É mito também quando se fala que o Exu que bebe mais é mais forte. É mito isso. Exu não precisa beber muito para trabalhar. Pelo contrário, eu conheço Exus que trabalham, que bebem água, ingerem água para trabalhar, ingerem água para cuidar do corpo do médium e fica com o copo de cachaça do lado, trabalhando a cachaça. E faz um trabalho maravilhoso. A saudação de Exu. Cruzados. Exu se apresenta pelo chakra básico. O chakra básico, ele está na terra e absorve o negativismo. O chakra básico fica ele fica na posição entre o ânus e o nosso órgão sexual. Bem no básico mesmo. A mão esquerda é a emoção. A mão direita é a razão. Quando você junta a emoção com a razão e as cruza e você impulsiona para o chakra básico, você pede nesse momento: Exu, me descarregue a minha emoção e a minha razão, me tornando uma pessoa mais equilibrada para que eu possa trabalhar. É isso que significa. Laroye Exu. Exu é forte. Eu saúdo suas forças, Exu. Exu Omojubá. Exu é forte e perante suas forças eu me curvo. Laroye Exu, salve suas forças, Exu. Salve sua força, Exu. Exu Omojubá. Exu Omojubá. Exu é forte e perante suas forças eu me curvo, eu a reverencio. É muitos mistérios que envolvem Exu. É muitos mistérios que envolvem esse orixá maravilhoso e muitos mitos também que envolvem ele. Falando ainda sobre Exu, nós poderíamos falar sobre pedras de Exu. Sabia que as pedras de Exu, pedras de Exu, são diversas, mas a principal é aquela colhida realmente no ponto de força do seu Exu. Mas eu posso citar aqui algumas pedras para vocês que têm muito poder. A hematita, que é uma pedra de Ogum e Exu. Turmalina negra, que é uma pedra de Obaluaê e Exu. Ônix preto, de Omulu e Exu. Olho de gato, de Exu. E muitas outras pedras que são realmente, digamos assim, que tem muita força, que são de Exu. O tridente de Exu, né, nossa, tanta coisa, gente, para explicar sobre Exu, que é maravilhoso para vocês poderem entender. Mas para isso eu preciso da lousa. Vocês vão ficar bem satisfeitos agora com esse pedaço aqui do tridente. Ó, o tridente de Exu é isso aqui. Tá? É isso, o tridente de Exu. Agora nós temos que entender o significado. Não é um garfo, não é um garfinho, como muitos por aí falam, né, de modo pejorativo, principalmente os neopentecostais que nos atacam e não sabem o real significado do tridente. O tridente ele é usado desde a mitologia antiga. Basta ver Poseidon, que era o seu instrumento de poder no mar. Quando ele mexia no tridente, o mar ficava revolto, ele promovia ondas e etc. O tridente ele é muito usado em diversas mitologias, não é só em Exu. Então, aqui nós temos que entender o significado. Este símbolo aqui, ó, é a regência. Regência de Exu.
E o que seria essa regência? Seria a regência do orixá que o rege. É isso, tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, senão nós temos que nos aprofundar em 2, 3 horas de aula. Eu quero dar só um aulão de forma descomplicada para que você possa entender. Entendendo aqui, você já vai ter base para tudo, tá bom? Aqui, nesse pedaço, ó, é a água. Aqui representa o fogo. E aqui representa o ar. Em outras palavras, e aqui representa a base, representa terra. Em outras palavras, nós podemos dizer que aqui, ou seja, decanta, aqui neutraliza, aqui é o zero mesmo, tá? Decanta, neutraliza e aqui positiva. E aqui é o elemento terra, junto com a haste, quando é neutralizado, traz para a terra e a terra devolve para que possa ser positivado. Então, a simbologia é esta, não é um garfinho. E encruzilhada? Vamos entender a encruzilhada agora? Inclusive tem até uma dica para dar para vocês. Encruzilhada significa o cruzamento de vias, que pode ser em X ou em cruz. Em X ou em cruz. Aqui, essas duas aqui, vamos chamar de encruzilhadas macho. Encruzilhadas de Exu mesmo. Aqui embaixo, em Y ou T, significa de pombagira. Aí eu teria que dar uma aula de pombagira também, para poder explicar os diversos fatores de pombagira. Vocês querem uma aula de pombagira? Deixa o like e escreve no comentário, eu quero a aula de pombagira. Sim, eu quero a aula de pombagira, e escreve no comentário também, que aí eu mando ver aqui, tento gravar um videozão para vocês também. Tá? As encruzilhadas macho significam o encontro de duas realidades. E é agora que eu quero explicar para vocês. E você que ficou comigo até o final desse vídeo, eu vou dar uma dica. A encruzilhada, ela é o encontro de duas realidades. O encontro da matéria com o espírito. É o encontro da força da frequência positiva, da força com a frequência negativa. É o encontro de duas vertentes, a positiva e a negativa. É o encontro de todos os espíritos, daqueles que são encaminhados para a encruzilhada e que vão ser levados para outra realidade espiritual. É o encontro onde muitos espíritos vêm buscar os pedidos para levar para os orixás. É o encontro, entre aspas, da luta do bem contra o mal, se vocês podem assim querer chamar. E nesse, aspas, da luta do bem contra o mal, eu quero aconselhar para vocês assistir um filme antigo chamado Crossroads, A Encruzilhada. Tenho certeza que vocês vão gostar deste filme, da luta do bem contra o mal, no Crossroads, A Encruzilhada. Existem muitas coisas na encruzilhada. E se você entende que a encruzilhada é um ponto sagrado, um lugar sagrado, aí sim, nós temos que nos preparar. E eu vou dar uma dica de ouro para você. Antes, eu quero falar para vocês sobre a caminhada de Exu. Existem muitos termos quando vão se despedir de Exu. Olha a caminhada de Exu, olha a subida de Exu, olha a descida de Exu, afunda Exu, afunda que está na hora. Né? Quando fala afunda Exu, afunda que está na hora, não é para ele afundar lá para o inferno, não é isso. É afundar todos os trabalhos que ele já recolheu para serem neutralizados em seu campo de força. Lembra que eu disse que eu expliquei o cumprimento? Que a força vem do básico, que você vai fazer o pedido empurrando o seu equilíbrio da razão com a emoção? Então, afunda os meus desequilíbrios e me traz de volta a energia já equilibrada. É isso que significa o afundar Exu. Não significa que ele vai descer para as trevas. Uma vez me perguntaram isso. A terminologia afunda Exu se significa que ele vai embora para as trevas? Não. Afunda essas energias. E qual que é o termo melhor para se despedir de Exu? Eu, Paulo, gosto muito da caminhada. Olha a caminhada de Exu. Salve Exu. Uma boa caminhada, ou seja, porque eu não sei se naquele instante ele vai para os domínios dele, se ele vai voltar para uma outra morada espiritual, se ele vai trabalhar,
porque Exu mora em tudo quanto é lugar. Exu não é o dono do vazio, não está no todo. Exu não é o dono do vazio. Lembra do vazio lá atrás, na nossa aula que eu falei que ele era o dono do vazio, o primeiro a habitar o estado vazio. E o planeta Terra foi criado no vazio de Exu. Se foi criado no vazio de Exu, então ele envolve tudo. Nossa, é muita coisa para falar de Exu, gente. E agora eu já estou até me comprometendo de falar de Pombagira. Imagina quantos minutos essa aula vai dar. Mas vem aqui a minha dica para vocês agora, a minha dica de ouro. Toda encruzilhada é um lugar sagrado, é um ponto de força sagrado. Só que eu não preciso, toda hora, quando eu estou numa encruzilhada, pedir licença para a encruzilhada e entrar pelo local sagrado. Eu não preciso, porque eu estou trabalhando, eu estou dirigindo, eu estou caminhando. Agora, quando eu quero me dirigir de modo ritualístico, de modo religioso, e essa é a minha dica que eu dou para você, você acabou de sair da empresa ou acabou de sair de casa. Você está nervoso, você está chateado com muitas situações e você precisa equilibrar a sua razão e a sua emoção. Chega ali numa encruzilhada macho ou numa encruzilhada a fêmea, que é de Pombagira. Salve os guardiões dessa encruzilhada. Peço licença para nesse momento, para que eu possa me descarregar e colocar em equilíbrio a minha razão e a minha emoção. Peço licença, Senhor Ogum Xoroquê, guardião dos mistérios de Exu, para que eu possa me descarregar. Isso em pensamento, não precisa, pode estar todo mundo passando na sua frente, você para ali, ó, e faz em pensamento. Pediu, dá 3 passos. Aí você vai para o outro cantinho ali, num outro cantinho da encruzilhada. Aí você chega lá discretamente. Aí você, em pensamento, salve Exu, eu clamo pelas suas forças, salve o Exu que trabalha comigo, você fala o nome dele. Aqui, por ser o encontro de 2 realidades, Exu, eu vos peço nesse momento, que vós possam me descarregar nessa encruzilhada e me trazer de volta o equilíbrio da minha razão e da minha emoção. Respira fundo 1 vez, 2, 3 vezes, se afasta, vai ali. Agradeço aos guardiões desta encruzilhada, ao Senhor Ogum Xoroquê por ter permitido que eu me descarregasse nessa encruzilhada. Respira fundo. Antes de entrar, existe uma palavrinha mágica, uma frase mágica, e quando você sai, existe outra frase mágica, que é assim. Você faz uma cruz assim. Em nome de Senhor Obaloaê, eu vos peço nesse momento para que eu possa entrar pelo lado sagrado desta encruzilhada. Que o Obaloaê é o Senhor das passagens. Você vai lá e faz o trabalho. Quando você sai, em nome de Senhor Obaloaê, eu agradeço por ter aberto e peço que feche naturalmente o lado sagrado desta encruzilhada. Fazendo isso, você é reconhecido por todos os orixás como uma pessoa que realmente você é religiosa, você respeita. E não precisa ajoelhar, bater cabeça no chão. Só que tem um porém. Você não pode banalizar isso. Isso é desse jeito que eu acabei de descrever, é usado como recurso de última hora. Porque você pode fazer uma oração para a direita, uma oração para a esquerda, você pode fazer uma oração para todos em pensamento. Esse recurso do local sagrado é o recurso de última hora. Quando eu não consigo nem me concentrar para fazer uma oração. Aí você vai e você pede para ser descarregado na força de Exu. Laro Exu. Exu Omojubá. Essa é a minha dica que eu queria dar para você que ficou aqui até o final desse vídeo. Você entrar pelo lado sagrado, sair pelo lado sagrado. E esse lado sagrado entrando corretamente por todos os pontos de força da natureza. No mar, peço licença ao Obaloaê para que eu entre pelo lado sagrado do mar. Nas matas, peço licença ao Obaloaê para que eu entre pelo lado sagrado das matas. E quando sai, você fecha o lado sagrado e agradece por ter sido aberto. Esse é o modo correto de quando nós nos direcionamos. Bom, antes de encerrar, existe o jeito certo de entrar no cemitério, não é verdade? Quando você vai entrar no cemitério, não precisa bater cabeça, não precisa. Basta você parar na porta. Peço licença aos guardiões deste Campo Santo, deste cemitério, da Calunga Pequena, desta Calunga Pequena para poder entrar no cemitério. Aí você entra, dá 3 passos. Peço licença a todo o povo do cemitério para que eu possa visitar o túmulo de ciclano, para que eu possa fazer uma oferenda no cruzeiro. O objetivo é seu. A todo o povo do cemitério.
Dá mais um passo. Peço licença ao Baluaê, ao Mulu e ao Gumegê, em ação das almas, para que eu possa fazer a oferenda aqui no cemitério. Aí você vai, faz o que tem que fazer. Antes de sair, agradeço a Inhaçã das Almas, o Mulu, o Baluaê, o Gumegê, por ter me permitido entrar na Calunga Pequena, nesse ponto de força. Passo. Agradeço a todo o povo do cemitério por ter permitido que eu entrasse e pudesse fazer a minha oferenda. Agradeço aos guardiões da porteira desse cemitério por ter permitido que eu entrasse e pudesse fazer a minha oferenda. Com isto, você vai embora para casa, sossegado, sem nenhum resquício, não precisa ter medo de cemitério, não precisa ter medo de ir e sair com carga negativa, não precisa, porque você entrou respeitosamente pelo lado sagrado. Mesmo que tenha um espírito sofredor querendo te acompanhar de volta, ele não vai te acompanhar, porque você entrou pelo lado sagrado. Mesmo que você esteja nervoso, os orixás vão entender o seu nervosismo e por quê, desde que não seja banalizado essa situação. A grande questão que se trata de Exu é a banalização. Sim, é verdade, eu estava esquecendo, desculpa. Qual que são os símbolos sagrados de Exu? Quais são os símbolos sagrados de Exu? Nós temos o tridente, que eu já expliquei o que é, e temos o ogó. O ogó significa que é um pênis ereto, que significa a vitalidade, a força, o poder de Exu. Não tem nada a ver com sexo forte, não, é vitalidade. Não tem nada a ver com a sexualidade, ainda que Exu também atua sobre a sexualidade junto com o Pombagira. No entanto, Exu depende de Pombagira, porque se ele tem a vitalidade e o vigor, ele não tem o estímulo, e estímulo quem rege é Pombagira. Eu já ouvi até algumas histórias aí, que o Exu fala, eu não gosto de Pombagira. Gente, isso não é o Exu, isso é o médium. Gente, acho que eu falei bastante coisa nessa aula aqui, tentando descomplicar Exu para vocês. Falei sobre mitos, falei sobre alguns fatos, sobre símbolos, cores. Falei sobre a lenda, a gênese da criação de Exu. E eu estou muito feliz, porque aqui a gente ensina a Umbanda de uma forma descomplicada. E a única coisa que eu peço é para você deixar o seu like e me ajudar a propagar o canal. Axé!